comércio, Daniel, ele sempre foi passivo, ele nunca foi vendedor. Ele abria a loja e esperava o cliente entrar. E, de repente, o cliente não entra mais como entrava antes. O varejo tem passado por um verdadeiro processo de transformação. A forma de consumir mudou, assim como a maneira de se relacionar com o cliente. O consumo pela internet cresce e se estabelece como uma tendência mundial. Mas mesmo assim, comprar no comércio ali perto de casa ou próximo ao trabalho continua como uma preferência dos consumidores brasileiros. É o que aponta a pesquisa Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. O levantamento mostra que 77% dos consumidores de todas as capitais do país fazem a maior parte das suas compras perto das suas casas, principalmente nas lojas de rua, ali no comércio local. O objetivo da pesquisa é compreender os impactos da mobilidade no varejo, incluindo os comércios de rua e os shopping centers. Eu sou Marina Barbosa e hoje a gente vai conversar sobre mobilidade urbana e varejo. Fica aqui com a gente. Varejo SA Podcast. Episódio 43. Impactos da mobilidade urbana no varejo. Antes de começar o bate-papo, eu quero dar as boas-vindas ao nosso gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, que é mestre em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas. Oi, Daniel, bem-vindo a mais um episódio do Varejo SA Podcast. Olá, Marina, olá, Fred, e olá a todos os nossos ouvintes. Também participa da nossa conversa o Fred Rocha, que é apresentador do programa Empreender da TV Globo, que é vinculado em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Fred Rocha, ele foi reconhecido 4 vezes como profissional de marketing do Brasil. Ele é autor do livro Manual do Novo Varejista, que criou recentemente o Pede por Perto, uma iniciativa pioneira de vendas pelo WhatsApp que já acumula quase 30 mil negócios. Olá, Fred, seja bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Oi, pessoal. Olá, tudo bem? Oi, Daniel. Um prazer estar aqui. Já tem livro novo, hein? O Novo Jeito de Vender. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Maravilha, Fred. Muito obrigada pela sua participação. Então, vamos conversar o nosso bate-papo hoje. Daniel, a pesquisa aponta um crescimento no número de pessoas que fazem suas compras pela internet, mas a ampla maioria dos brasileiros ele ainda prefere comprar aqui no comércio perto de casa. O que mais o levantamento mostra sobre esse comportamento do consumidor brasileiro? Olha, Marina, apesar do crescimento das vendas online, o brasileiro ele ainda prefere fazer suas compras em lojas físicas, sejam elas as lojas de rua, lojas de galeria, ou até mesmo os shopping centers. E a preferência é ainda maior quando se trata daquelas lojas próximas das residências das pessoas. As pessoas priorizam cada vez mais o conforto, a agilidade, a acessibilidade dos locais onde eles realizam a maior parte das suas compras. Isso a pesquisa deixa bem claro, né? Na questão da proximidade, importa muito quando você fala de compras de supermercado, restaurante, lanchonete, padaria, farmácia. Todos esses itens aí, eles são aqueles que mais estão vinculados à proximidade das pessoas. A pesquisa mostra também que para alguns outros tipos de compra, a proximidade já importa um pouco menos. Como, por exemplo, comprar roupa, sapato, eletrônico, eletrodoméstico, a proximidade ali do local, da sua casa ou do seu trabalho não importa tanto. Então, a pesquisa ela traz esses dados mostrando que, apesar desse crescimento aí do interesse do brasileiro pela compra online, a gente ainda tem na nossa essência aquela vontade de ter um atendimento em loja física, e tendo personalização no atendimento, proximidade, o contato com o vendedor é fundamental. E agora, Fred, falando um pouco sobre esse tema, agora na pandemia você criou o Pede por Perto, que é uma plataforma que conecta micro e pequenos lojistas aos seus clientes para uma plataforma digital, né? Explica um pouco para a gente sobre esse projeto. Vem muito de encontro com o que o Daniel está falando. O que acontece? A gente tem que entender que nem todos os tipos de serviço e produtos têm características iguais de comercialização. Então, quando a gente analisa as lojas de bairro, a gente vai direto em
vamos tratar do comércio de subsistência, né? Que é bebidas, comidas, eu vou num restaurante, é aquela rotina, uma roupa ali, alguma coisa que eu estou precisando, um serviço que eu estou precisando, e a internet ela vem para complementar produtos que exigem um estudo, um ticket um pouco mais alto, né? Um entendimento melhor. Mas, falando um pouco do Pede por Perto, com a pandemia, o Sebrae ele restartou aquele programa maravilhoso, Compre do Pequeno. E no que ela impulsionou o Compre do Pequeno, Daniel, o que eu falei? Gente, a realidade do Brasil é que esse pequeno negócio ele não está online. Nós sabemos, o dono pode até ter uma rede social, mas ela não tem relação comercial utilizando ferramentas digitais. Falo isso que eu estou no e-commerce desde 1999. Eu brinco que eu vendo antes do Google. Fundei uma das principais plataformas hoje do país e a gente vem acompanhando o crescimento do e-commerce, que ele sempre vem crescendo, vai continuar crescendo, mas nós sabemos que o varejo físico ele ainda é imponente, ele é poderoso, ele é a nossa realidade, mas nós tivemos com a pandemia uma aceleração no processo de oferecimento de produtos de forma não presencial. Por quê? Porque o cliente não podia sair de casa. E foi aí que veio a ideia do Pede por Perto, que ele começou de uma forma muito bacana num formulário do Google. Porque eu vi que os pequenos negócios, o feirante do mercado aqui da pequena cidade, o açougue, alguns poderiam até estar abertos, mas o cliente não sabia onde. E o cliente não queria sair de casa também para se expor à pandemia. E foi aí que a gente criou uma espécie de marketplace local, sem intermediação de um terceiro, quer dizer, ele vai lá direto no WhatsApp do lojista, e com isso a gente conseguiu construir uma ferramenta de forma muito rápida, que foi pioneira, inclusive, que nada mais é do que uma lista telefônica eletrônica, e a gente conseguiu colocar cidades inteiras para poder utilizar o Pede por Perto. Eu estava olhando ontem, a gente estava aqui analisando alguns números, Goiânia, com 4.000 empresas cadastradas, cidades do interior com 17.000 clientes, ou 17.000 pessoas, com 600 empresas cadastradas, quer dizer, virou um marketplace local. E a nossa ideia era dar para esses empresários a condição de, pelo menos, ser encontrado no momento em que o consumidor deixava de ir para a loja, devido à pandemia. Mas esse deixar de ir para a loja já vinha acontecendo nos últimos 30 anos, a gente começou a mudar esse processo comercial. Nos últimos 40 anos, com as vendas não presenciais, começou com os catálogos nos Estados Unidos, depois o próprio telefone, e aí a gente veio acelerando essa venda não presencial, e isso vem mudando cada vez mais a cultura comercial no planeta. Isso a gente pode falar já quando pintarem números mais próximos disso aí. Mas o Pede por Perto é isso. Qualquer cidade pode se cadastrar, e hoje a gente está restartando aqui, junto, inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com a CDL e com a Associação Comercial de Pirapora, que a gente quer restabelecer o Pede por Perto como marketplace local, blindando assim os lojistas contra principalmente as taxas abusivas de intermediação de negócios que hoje cada vez mais a gente vai ter no comércio. Ô Fred, você acha que essa tendência aí que está retomando da compra em lojas de bairro, ela é mais específica para micro e pequeno empreendedor ou grandes varejistas também já estão de olho nessa tendência? Deixa eu te contar uma coisa, tem uma frase que eu já uso há 5 anos e que agora impacta na sua pesquisa verdadeiramente. Antigamente, todo mercadinho queria ser um supermercado. Agora, todo supermercado quer ser um mercadinho. Há muito tempo a gente está vendo essa descentralização, essa movimentação, principalmente dos hipermercados, na mudança de cultura, de comportamento do consumidor. Fred, o que explica isso? A gente tem que voltar um pouco atrás para entender o porquê que essa pesquisa está apontando esses números. Nós temos 4 mudanças de cultura, mas eu vou falar uma delas, que é essa mudança de comportamento do consumidor. Daniel, todas as cidades do planeta, durante a história da humanidade, foram criadas porque as pessoas migravam de um lugar para o outro em busca de quê? Oportunidade.
melhoria de vida. E o que era melhoria de vida até então? Morar perto do comércio, morar perto da escola, morar perto da onde eu tenho oportunidade de vender mais. E, com isso, todas as cidades do planeta foram construídas. Né? Se a gente pegar e se você observar bem, você está em Brasília, Daniel? Eu estou em Brasília. Isso, você pega a estrada Brasília-Goiânia, você vai ver uma série de cidades que nasceram na estrada. Por quê? As pessoas veem a oportunidade, tem gente passando aqui, eu vou montar meu negócio aqui para poder vender para essas pessoas que estão passando. Isso foram surgindo cidades. E todas as cidades do planeta nasceram assim, em torno de comércio. E o que aconteceu de 40 anos para cá? O consumidor começou a notar que não precisava mais morar perto do comércio para ter qualidade de vida. Então, vamos dar um exemplo. As pessoas que moravam no centro de São Paulo, né, as pessoas bem-sucedidas, aquelas que estão no interior, geralmente elas moram ali na Praça da Matriz, é o comerciante, é o prefeito, é o doutor, está tudo ali perto do comércio, né? E aí, de repente, eles migram, né? Quem morava ali no centro de São Paulo, aquele apartamentão de 800 metros quadrados, eles foram para o Morumbi. Foram um pouquinho, mas não, foram para um bairro. Daqui a pouco eles foram para Alphaville. Daqui a pouco eles estão em São Roque. Eles saíram até da cidade, Alphaville já é outra cidade. Né? Hoje o consumidor entende que ele não precisa mais morar perto dos grandes centros ou do centro da cidade, pode ser uma pequena cidade, para ter qualidade de vida. E com isso nós temos um êxodo efetivo do consumo que era no centro da cidade ou para as periferias ou para o interior. Olha só, eu nasci em Montes Claros, norte de Minas. Fui estudar em Ribeirão Preto. Fui para Belo Horizonte estudar mais e montar os meus negócios. Fui para São Paulo. E hoje eu estou em Montes Claros de novo. Eu voltei com a pandemia e notei que daqui eu conseguia tocar todos os meus negócios, mesmo distante de um grande centro. Semana passada, eu abri o MBA da USP, fiz a aula magna. Quer dizer, daqui. Então, e a tecnologia veio para acelerar esse processo, independente se é no e-commerce ou não. Então, Daniel, o que está acontecendo? As pessoas entendem que qualidade de vida hoje está relacionado a um tempo mais precioso, seja com a família, seja com o seu trabalho, e não fazendo compras. Então, ele ficou no bairro. Cada bairro de uma cidade grande se tornou uma cidade. Criou sua independente. A gente até hoje, esse bairro parece uma cidade, porque é todo independente. Os bancos são digitais. As concessionárias estão ficando cada vez mais digitais. Né? Os shopping centers vão continuar tendo força no Brasil, porque a característica ainda do comércio de centro não tem um mix. E o que aconteceu efetivamente? Nós tivemos uma queda efetiva no ticket dos grandes centros. Porque aquele público que estava lá antes era um público que tinha poder aquisitivo A, e o público que está hoje é o aquisitivo C, D. Então, os centros continuam cheios, mas não com o poder de consumo que ele tinha antes. Então, olha só que mudança. Fred, mas o que é esse impacto do comércio? O comércio, Daniel, ele sempre foi passivo, ele nunca foi vendedor. Ele abria a loja e esperava o cliente entrar. E, de repente, o cliente não entra mais como entrava antes. E essa passividade impulsiona ele a repensar a sua forma de vender. Então, o consumidor que sempre dependeu do comércio, não depende mais. Agora é o comércio que depende dele. E por isso que o comércio está se movimentando tanto. Pensa bem, que dia que a gente imaginava, há 10 anos atrás, intermediários tão poderosos como os marketplaces envolvendo os negócios? Fred, então, e nesse processo, desculpa, mas nesse processo de evolução também, é importante a gente lembrar que, assim, estar perto do seu cliente não significa estar fora do online, né? O micro e pequeno empresário... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você tem que estar nos dois. Porque, às vezes, o micro e pequeno, ele acha muito distante a evolução tecnológica, porque ele não entende, então ele acha que pode ser caro. E é importante a gente também desmistificar isso, né? Essa é a cultura do pede por perto. O que acontece? Tem 10 anos que eu faço palestras e tem 26 anos que eu ajudo pessoas a vender pela internet. Aliás, 22 para 23. Eu descobri uma coisa. Tem 4.000 anos que a gente abre a loja pela manhã e, de repente, muda tudo.
Primeiro, a mudança cultural. Tudo que é cultural demora. Tá? Então, você vai pegar uma pessoa que sempre viveu daquela forma, né? Você imagina todo mundo parar de comer arroz, feijão e carne e ter que comer só comida japonesa a partir de amanhã. Não é assim. Mudança de comportamento cultural, ela demora. Né? Então, eu brinco, né? Comida é a grande prova disso. Tem 40 anos que nós estamos aprendendo a comer comida japonesa, aproveitando aqui o Daniel, que tem os traços orientais, para esse tipo de comida ter entrado, quer dizer, culturalmente é tempo. Agora, colocando isso, Fred, como é que o Pede por Perto, por exemplo, criou a cultura? Porque o pedido chega no WhatsApp do cara do nada. Eu quero 1 quilo de alho. A mulher, porra, como é que eu faço para entregar? Não sei, ela vai ter que se virar. Aí, essa cultura de quando o pedido chega, funciona. Aí o cara começa a acreditar. Agora, você colocar um empresário pequeno, um comerciante que nunca estudou para estudar, porque para vender online tem que estudar. Aliás, hoje, quem não estuda não vende. Gente, não tem 40 anos efetivos que nós começamos a estudar negócios. Antes era só faculdade. O curso de administração é de 1970. Tem pouco tempo que nós começamos a estudar negócios. E todo comerciante ele não tem essa característica de estudar, diferente do médico. É uma cultura totalmente empírica. Então, a gente tem um tanto de problema. Vai vender online, por que ele não consegue? Porque ele não estuda, ele não aprendeu a estudar, né, culturalmente. Então, a gente tem um tanto de problema, na verdade, cultural, de inserção dessas pessoas, né, nesse novo modelo de negócio. Ele continua abrindo a loja, esperando um cliente que virou intangível entrar na loja. Daniel, agora sobre a questão da mobilidade, a mobilidade é um tema que vai além do simples deslocamento. Não se trata apenas de chegar no local da compra. Tem a questão da segurança, estacionamento, conveniência, entre outros aspectos que influenciam no local escolhido pelo consumidor para fazer suas compras, né? Olha, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala essencialmente de bem-estar da população. A gente viu na pesquisa que, em média, o brasileiro gasta 2 horas por dia em deslocamento. Isso, se a gente colocar num ano, significa 21 dias do ano da pessoa em que ela está se deslocando ou para o trabalho ou para a escola, e esse tempo ela poderia estar revertendo em outras questões, né? E com relação ao varejo, a mobilidade urbana é um item, sem dúvida alguma, importante no processo de decisão das pessoas sobre onde realizar suas compras. A mobilidade ela tem uma relação direta com diversos atributos, como conforto, acessibilidade, segurança, o tempo de deslocamento. E esses itens são questões extremamente relevantes para as pessoas atualmente. Mas a gente tem que lembrar também que há outros elementos que não são diretamente relacionados com a mobilidade urbana, que eles estão envolvidos no processo de escolha do local de compra das pessoas. A gente sabe que as pessoas, além de tudo que envolve a mobilidade urbana, as pessoas elas levam muito em consideração ainda preço e variedade de produtos, que muitas vezes nas lojas de bairro pode ter um preço menor, mas menos variedade, ou o contrário, às vezes tem mais variedade e menor preço. E tem um outro elemento que, sem dúvida alguma, eu acho que o Fred vai poder trabalhar e explicar melhor para a gente, que é a questão da qualidade do atendimento e a experiência do consumidor. Ou seja, mobilidade é fundamental, mas não é o elemento essencial no processo de compra das pessoas. Não é, Fred? Olha só, você fala um negócio aí que eu acho incrível, a gente voltar para entender o que está acontecendo, né? Às vezes a gente compra no supermercado do lado da casa da gente xingando. Essa cerveja está sempre quente. Esse pão não é gostoso, mas continua comprando. Porque hoje o tempo, gente, o maior ativo que a gente pode vender para as pessoas, eu falo para todo mundo que vende qualquer produto ou qualquer serviço, venda tempo para a pessoa. Porque as pessoas, a gente viu na pesquisa que o preço, quando se trata, né, da venda offline, ele está lá embaixo já está em 8º, se eu não me engano, a pesquisa. Na internet já está primeiro. Mas eu, por exemplo, ainda dou muita relevância ao tempo de entrega da internet. Então, a gente tem que analisar, gente, o tempo das pessoas. Tudo está relacionado a tempo. Eu acho que o tempo é o grande... Então, a pessoa está lá, ela vai na padaria do lado de casa, ela entra xingando, esse pão é ruim, mas compra o pão que é ruim. Porque ela deslocar da casa dela para ir comprar onde o pão é bom, mesmo que seja mais barato, não é mais o relevante. Antigamente, a gente vem da cultura, né, dos grandes hipermercados, que a gente fazia a feira do mês.
Por que fazia isso? Porque a gente vivia num mundo de inflação, a gente tinha inflação de 80% ao mês, 45% ao mês. Então, o cara comprava ali no mês do mês, ele recebia o salário e tinha que correr e comprar, porque se ele vai com aquele salário no fim do mês todo dia para comprar, culturalmente ele tinha a defasagem do recurso que ele recebeu. Então, criou-se essa cultura dos grandes supermercados, que as pessoas tinham que deslocar, era pegar o salário e correr, porque era dinheiro, era cheque, tinha que esperar. Às vezes passava até o cheque da empresa para o negócio. Hoje não, a gente compra todos os dias, porque a gente tem, entre aspas, uma estabilidade, né? Compra produto fresco. E a gente tem uma mudança cultural também. Eu, particularmente, tenho pavor de ir na padaria, porque toda padaria virou um supermercado. A gente entra para comprar um pãozinho e sai com um ticket de R$200. Tanta coisa bacana que compra coca, compra isso, compra aquilo. Então, gente, essa mudança de comportamento a gente quer cada vez mais tempo. E o tempo está onde? Perto de onde mora. Perto de onde trabalha, nem tanto. Você viu aí na pesquisa que eu achei curioso. Né? Por quê? Porque quando a gente chega no trabalho, a gente chega correndo. Quando a gente sai correndo para ir para onde? Para perto de casa. Então, você já começou a responder um pouco da nossa próxima pergunta. Fred, os consumidores, eles querem, na verdade, comodidade e facilidade para fazer as compras deles do dia a dia, né? É por isso que eles afirmam que fazem as compras ali perto de casa. Explica para a gente aqui com dicas como que o micro e pequeno empresário que está ouvindo a gente pode ampliar a sua rede de contatos próximo ao seu estabelecimento. Eu acho que, gente, primeira coisa, a gente já tem uma coisa que a gente não tem usado muito, que é a vizinhança. Isso é muito triste. Cada vez menos a gente conhece os nossos vizinhos. Fred, por que isso está acontecendo? Porque cada vez menos a gente tem tempo. Não interessa o tamanho da cidade que a pessoa está todo mundo sem tempo. Então, a gente tem que o quê? Reconstruir esses laços. Sabe? Não é de forma publicitária. Às vezes você chega na caixa do correio, está lotado de panfletinhos de empresas vendendo produtos. Ao invés de estar vendendo um produto no panfletinho, fala como é que você resolve o problema do seu cliente. Aliás, tira uma foto sua. Oi, eu sou o Paulo, eu tenho uma padaria aqui do lado da sua casa. Caramba, vem aqui me conhecer. Estou aqui à sua disposição. Quer que eu leve um pão para você? Aliás, você que tem uma padaria, que tem cliente que não compra mais na sua mão, que você deu uma errada lá atrás, alguma coisa, põe num saquinho 2 pãezinhos, vai lá e toca a campainha do cara, leva para ele, que ele vai voltar para você. Você vai ver, porque o tempo das pessoas vale muito, mas muito mesmo. Você sabia que ao realizar uma consulta no sistema do SPC Brasil, os usuários podem contar com insumos opcionais? Os insumos opcionais são informações complementares que trazem mais dados para uma análise de crédito precisa. Permite ao empreendedor conhecer a fundo o perfil e os hábitos financeiros e comportamentais de consumidores e empresas. Os insumos opcionais estão disponíveis nas consultas para empresas já associadas ao SPC Brasil. Para se associar, acesse spcbrasil.org.br. Estimular o comércio local passa por um planejamento urbano. Não tem jeito. Você precisa que as prefeituras elas especifiquem zonas comerciais nos bairros e nas periferias. Isso faz com que haja um desenvolvimento do próprio bairro. Daniel, a pesquisa também apontou os empecilhos destacados pelos consumidores para realizar suas compras em comércio de rua e também nos shoppings. O que o levantamento mostra? Olha, Marina, a pesquisa indica de maneira bastante clara 2 questões. Primeiro, o brasileiro prefere comprar em lojas físicas, especialmente aquelas próximas das suas casas, mas a cada dia o comércio eletrônico vem ganhando espaço. Os números estão aí mostrando isso. A pandemia acelerou esse processo. Muitos brasileiros começaram a realizar compras online justamente durante esse período da pandemia em que as lojas ficaram fechadas, mas a gente precisa destacar que os dados da pesquisa mostram que há outros fatores que estimulam o comércio eletrônico. Não é só por conta da pandemia e do fechamento das lojas que as pessoas entraram no comércio eletrônico. Não, isso mesmo. É um acelerador. A pandemia foi um acelerador. Exatamente. As pessoas elas acreditam que pela internet os produtos são mais baratos, é mais fácil comparar preço pela internet,
Além da questão do conforto. Você não tem problema com trânsito, com estacionamento, gasto com transporte, a gasolina, do jeito que está, com o preço nas alturas, conta. E tem também a questão do horário flexível. Então, aí, alguns exemplos de dados que a pesquisa mostra, que são aqueles fatores que estimulam as pessoas a comprar pela internet. Mas, nesse sentido, também a pesquisa traz assim, quais são as barreiras relacionadas às compras das pessoas nas lojas físicas? O que o lojista ele pode pensar em tentar resolver para estimular mais a vinda do consumidor no seu negócio? O elemento principal que aparece é a questão da segurança. Como a pesquisa ela foi feita nos grandes centros, especialmente nas capitais, segurança é um fator fundamental que pode estimular ou impedir uma pessoa a ir até a sua loja. A questão do preço sempre é fundamental, questão de um bom estacionamento e um bom acesso à sua loja é um diferencial enorme. Horário de funcionamento flexível sempre ajuda. A gente sabe que as pessoas, a cada dia que passa, têm rotinas mais diferenciadas. E aquela loja que pode abrir mais cedo ou fechar mais tarde, certamente vai conseguir ser atrativa aí para o seu cliente. Isso eu sempre brinco nas palestras, Dan. Eu sempre brinquei. Eu pergunto ao pessoal, gente, eu chego em uma cidade, que hora vocês abrem o comércio aqui? 8. Que hora que fecha? 18. Por quê? Porque sempre foi assim. Então, eles estão ainda naquela cultura antiga do vovô, do tempo do vovô que abria e fechava, e parou de olhar para o consumidor. Que quem trabalha, quem pode comprar na mão dele, está trabalhando. Então, na hora que o cara sair, você está falando do horário aí, é um fator primordial para reposicionamento de negócio. Segue aí, eu corto de vez em quando, sou meio duro. E o fundamental é isso mesmo, Fred, é que o lojista ele olhe para a necessidade do consumidor. Se o consumidor que frequenta a sua loja precisa de mais estacionamento, ele tem que resolver esse problema. Se o consumidor que frequenta a sua loja prefere um horário de atendimento mais estendido, ao invés de você abrir tão cedo, por que você não abre um pouco mais tarde e fecha mais tarde para você atender? Então, assim, você precisa focar no perfil do cliente que você atende. E as questões de mobilidade são essenciais para isso. A pesquisa está aí para isso. Para que o lojista que está aí nos ouvindo agora, ele pare para pensar como que a mobilidade urbana está impactando aquela venda dele na loja. Se ele precisa mudar o horário, se ele precisa fazer parceria com algum estacionamento próximo, se ele precisa adaptar o local, inclusive da sua loja, mudar o ponto, dizendo que aquele ponto talvez não seja o mais atrativo para o perfil de cliente que ele atende. Então, assim, a mobilidade urbana, ao mesmo tempo que ela apresenta barreiras, ela também está ali incluídas ali mesmo as soluções para que você consiga atender melhor o seu cliente e melhorar as suas vendas, sem dúvida alguma. Vou só complementar para quem está ouvindo. Ou seja, gente, pare de vender produto e resolva um problema do cliente. Às vezes você acha que o produto é o problema. Não, o problema dele é ir comprar esse produto. É parar o carro para pegar o produto. Entendeu? Hoje, a venda do produto está totalmente correlacionada a um periférico enorme de soluções que a gente pode dar para o cliente. Mas lembra, boa parte delas o tempo está relacionado. Então, presta atenção, horário de abertura, você entrega um estacionamento, ele vai ser rápido, a fila do caixa, e eu fico vendo o varejo, a vida do varejo, cara, é vender preço. É sempre a mesma propaganda, aquela janela de oferta, e eu não me esqueço de um supermercado, passando de Brasília para Goiânia, inclusive, eu ouvi uma rádio, um supermercado que estava fazendo o delivery pelo WhatsApp, é a propaganda mais incrível que eu já ouvi de supermercado na minha vida. Eu falei, putz, é o modelo Amazon adaptado a algo gratuito, entendeu? Resolvendo o problema da dona de casa, que não é só dona de casa, é dona de casa, é dona de empresa, é dona de um tanto de coisa, e a gente não presta atenção para atender ela. Ficar sempre muito atento às características do seu consumidor, do seu cliente, do seu bairro, né? E tentar também buscar soluções. Fred, recentemente, um famoso chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira, que é dono de um dos restaurantes mais famosos de São Paulo, ele respondeu publicamente a uma cliente que reclamou da localização do seu restaurante, que fica fora daquele eixo mais badalado da cidade. O chefe respondeu com gentileza, mas o necessário tom de crítica, alertando que ele não mudaria de jeito nenhum o lugar do seu restaurante, que é um clássico da cidade,
e destacou que um dia, abre aspas, o nosso bairro vai estar ainda mais cheio de negócios de sucesso e de oportunidade para as pessoas que vivem aqui. Foi o que ele disse. Os consumidores, eles também levam em conta, né, Fred, a questão da identificação com o que é ali daquele bairro, feito por pessoas daquela região, né? Cliente é um bicho chato, viu? Eita, vou te contar, viu? Mas faz parte do show. Eu acho que, primeiro, existem negócios que são âncoras. Eu sempre falei, principalmente para quem está montando um restaurante, né? Fred, o que eu faço para montar um restaurante legal? Bicho, faz a melhor comida do mundo. Se você faz a melhor comida do mundo, as pessoas atravessam cidades, viajam para conhecer seu negócio. Então, ela reclamou, mas foi lá. Então, comida boa leva as pessoas para qualquer lugar. Então, mantenha aí, chefe, fica no seu lugar, faz o que você acredita, porque eu ainda acredito que a gente faz os clientes deslocarem para viver experiências. Mas aí são negócios com características diferentes dos negócios que são medíocres, que estão na média, né? Aqui, oferecendo experiência, é diferente. E existe uma identificação também, né, com a vizinhança, com os garçons que atendem ali há anos, décadas, né? Às vezes ele mudar aquele local para uma região mais nobre, não necessariamente seria um sucesso também, né, o restaurante dele. Esse negócio de nobre, isso primeiro acabou, tá? Eu conheço bairros que eram bairros simples, que tem milionários que moram lá dentro. As cidades cresceram e mudou totalmente essa característica. Eu acho que a gente vive muito mais num preconceito antigo, que é dessa migração, do que uma realidade. Eu vou te contar uma coisa, eu fiz uma visita em Vitória, a melhor peixaria da cidade fica dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Eu gravei um programa lá, e vou te contar uma coisa, o governador, o prefeito, o povo, tudo vai lá e passa na escadaria e vai, e ninguém reclama. Pelo contrário, é inusitado. Eu acabei de gravar um programa também com meu amigo Gilberto, lá da comunidade de Paraisópolis, que eu lembro que eu estava até na inauguração da primeira loja remota autônoma de uma comunidade do país, que está lá numa favela. A gente tem que parar de discriminar locais. Uma coisa é você... eu falo discriminar no que diz respeito à palavra, tá, a gente? Discriminar, vamos usar o termo, não é você sublinhar. Uma coisa é para você morar. Agora, comércio, negócio, se você é bom, se você atende bem as pessoas, não interessa onde você está. Isso aí acabou. É claro que você tem um fluxo de pessoas passando na loja, na porta da loja, isso é importante. Mas eu vou te falar uma coisa que, por exemplo, está muito em desuso no comércio, que são as luvas. Que antigamente a gente pagava caro para ter um ponto comercial, né? A gente pagava para o dono, não era nem para o dono do terreno ou dono da loja, uma luva de 200, 300 mil, 400 mil, para poder ficar com aquele ponto comercial que já estava composto. Isso acabou. Praticamente acabou. Existem ainda alguns negócios em relação a isso, mas mudou muito. E com relação a essas lojas de bairro, é importante deixar claro que elas têm características muito próprias, né? Elas têm aquela questão da autenticidade da sua essência. Elas conseguem fazer, muitas vezes, um atendimento mais personalizado. Ela consegue ter uma relação mais próxima com seus clientes. E esse é um diferencial que eles têm que usar. Lojas de bairro, não só por essa tendência das pessoas preferirem comprar próximo de casa, mas também tem essa questão de um atendimento diferenciado. E é isso que o lojista que está nos ouvindo aí tem que explorar e tirar isso como um proveito e um diferencial do seu negócio. É da natureza, a pessoa está lá todo dia, você vai aprender o nome, vai conversar, vai se envolver, né? Eu brinco muito, né? Até que na venda tem as cadernetas. Por que o crediário funciona em lojas de bairro, em cearias de bairro? O cara vai dever todo mundo menos para você, porque você resolve o problema dele toda hora. Você vai descalço e busca uma cerveja, você vai lá e busca um petisco, você vai lá e busca um pão, você vai lá... Toda hora você está resolvendo o problema dele. Essa é a última pessoa que vai ficar devendo, para você. Se ele ficou te devendo, ou ele mudou daí, né?
ou ele quebrou de verdade. E existe também, Daniel, já adiantando um pouco nossa próxima pergunta, a responsabilidade do poder público também em investir, né? Em investir nesses bairros, em possibilitar uma ida, uma mobilidade urbana mais segura, né? Estacionamento, segurança naquele local, iluminação pública, todas essas questões. A pessoa que criticou o local, ela falou, eu me senti insegura aqui, como se os outros bairros também a gente não tivesse essa insegurança, né? Mas existe um investimento maior do poder público em segurança, em mobilidade, em estacionamento, em iluminação, que são questões que elas vêm sempre muito por parte do consumidor, nessa parte da insegurança mesmo do consumidor. Daniel, como que o poder público ele deve atuar para a melhoria da mobilidade urbana e também para a valorização das regiões mais afastadas dos grandes centros? Se não tiver investimento, fica muito mais difícil desenvolver um negócio nos pequenos bairros, né? Sem dúvida, Marina. É isso que você já falou. O poder público ele precisa ter consciência de que é importante desenvolver outros polos comerciais e não centralizar tudo no centro das cidades. O poder público tem nas mãos condições e são responsáveis por, primeiro, melhorar o transporte público. A melhoria do transporte público afeta diretamente o bem-estar da população. O transporte público ele é o transporte mais utilizado pela grande maioria das pessoas e ele tem uma relação direta aí com o desenvolvimento das cidades. Então, para melhorar o transporte público, tem que ter investimento em conforto, pontualidade, agilidade, segurança. Sem dúvida alguma, esse é um elemento. Outro elemento importante é estimular o uso do transporte ativo, seja de bicicleta, seja a pé, que é uma tendência aí mundial, que a gente vê que investimento em ciclovia, calçada, iluminação, isso tudo estimula com que as pessoas utilizem o transporte ativo. Isso faz com que haja aí uma diminuição dos congestionamentos, do trânsito e dos problemas da mobilidade da cidade. Nesses dois elementos, seja no transporte público ou no transporte ativo, a questão da segurança é fundamental. Segurança para usar o transporte público e segurança para você caminhar ou andar de bicicleta. E segurança pública é papel dos governos, seja governo municipal, estadual e federal, todos eles têm sua participação nos elementos de segurança como fator de desenvolvimento, não só do comércio de pequenos bairros, mas do comércio em geral. O varejo ele está muito dependente da segurança para o seu desenvolvimento. E estimular o comércio local passa por um planejamento urbano. Não tem jeito. Você precisa que as prefeituras elas especifiquem zonas comerciais nos bairros e nas periferias. Isso faz com que haja um desenvolvimento do próprio bairro. Segurança e infraestrutura como energia, internet, saneamento, vias de acesso para caminhões e distribuidores em geral. Isso tudo facilita com que pequenas comunidades, aos poucos, elas possam se desenvolver. Precisa ter uma infraestrutura mínima para que você possa ter ali uma padaria, um restaurante, e aí, aos poucos, é isso que vai gerando o desenvolvimento não só do comércio daquela região, como também da população como um todo. E uma outra coisa aí que eu acho que é fundamental e que o Fred conhece muito bem é o apoio aos micro e pequenos empresários, qualificação de micro e pequenos empresários, treinamento, curso, suporte, ajuda para ter o acesso ao crédito. Isso tudo faz muita diferença para você conseguir estimular um pequeno lojista do bairro, aos poucos, a ele ir crescendo e desenvolvendo não só ele, como a região onde ele está. Perfeito. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero agradecer a vocês pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Fred, por estar aqui com a gente hoje, aceitar o nosso convite. E até finalizando o tema aí, né? Eu já assisti muitos prefeitos mundiais falando, e uma vez o prefeito de Chicago disse: nós, como gestores de cidades, nós não temos que gerar emprego, nós temos que dar condição para as pessoas gerarem emprego. O prefeito no Brasil gosta muito de buscar recurso, mas não gosta de fazer a cidade gerar recurso. Então, os senhores prefeitos estão ouvindo, eu tenho até uma palestra que chama Cidade Vendedora, que diz exatamente isso. O prefeito vai para Brasília, traz dinheiro para a educação, traz dinheiro para a saúde, traz dinheiro para a infraestrutura, mas ele tem que dar condições
para a cidade gerar a sua riqueza, que é isso que vai fazer a cidade ser rica, seja no turismo, seja no pequeno negócio, seja recebendo indústrias, seja ensinando as pessoas a venderem, gerando impostos, empregos, e é isso que gera o progresso no país, né? Através dos pequenos empreendedores que estão nas pequenas, médias e grandes cidades. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Me chama mais, Daniel. Vamos falar de outros temas. Obrigado pelo carinho. Sensacional essa pesquisa, viu? Vai ajudar muita gente a clarear o que fazer. Muito obrigada, Obrigado, Fred. Obrigado, Marina. Foi um prazer conversar com vocês de novo. E certamente vamos contar mais vezes aí com a experiência e conhecimento do Fred para ajudar nossos ouvintes aí a melhorar e crescer nos seus negócios. Sempre um prazer participar. Marina, obrigado. Obrigado, muito obrigada. E quem tiver interesse em acessar a pesquisa, ela está disponível no nosso site, no site da CNDL e também no site da Varejo S.A. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. No episódio de hoje, vimos de que forma a qualidade da mobilidade urbana impacta no varejo. E na semana que vem, a gente vai conferir um bate-papo sobre sucessão e empresa familiar. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Varejo S.A. Podcast. Este foi o Varejo S.A. Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Layer. Participação especial, Lucas Mustafa. Produção e edição, Fernanda Peregrino. Apresentação e roteiro, Marina Barbosa. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.